Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 141. Hoje nós vamos aprender esse tutorial aqui, bastante simples de fazer, que é um trabalho, uma variação do ponto meio segredo do grupo 4. Conforme eu já fiz um esquema para vocês, para facilitar, né? Nós estamos colocando 8 variações do ponto meio segredo, e a variação número 4 é ponto meio segredo com ponto pipoca. Então, essa variação de hoje que nós estamos fazendo. Então, vejam vocês aqui, ó, que é bastante simples, né? Nós vamos fazer primeiro uma carreira só de ponto meio segredo, depois a gente faz um lequezinho com uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto pipoca, com também ponto alto. Então, ó, para fazer esse tutorial aqui, ó, que nós estamos colocando com 3 carreiras verticais de lequezinho, nós estamos utilizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz 15 pontos meio segredos básicos, né? Não tem alteração nenhuma neles. Mas como para ensinar nós vamos fazer apenas 3, nós vamos fazer apenas duas listinhas verticais. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos fazer 10 pontos meio segredos, que vai ser o suficiente. Vamos fazer 11 para ficar aqui no meio. Com 11 pontos meio segredos, eu vou conseguir fazer essas carreirinhas verticais, que eu acho que fica um trabalho muito bonito, né? Para vocês colocarem qualquer tipo de segmento de crochê, com qualquer tipo de fio, mas acho que fica muito interessante para fazer peças também de roupa. Com essas listas verticais, elas emagrecem, então eu acho que fica muito legal para vocês fazerem blusas, saídas de praia e uma série de outras coisas, né? Também fica bonito para echarpe, também para mantas, para uma série de coisas que vocês queiram fazer. Esse tutorial ele vai ficar muito bem. Então, nós vamos começar com 11 pontos meio segredos. Estamos utilizando aqui, ó, a linha Camila. Estamos utilizando a agulha de 1,25 milímetros. Então, nós vamos começar fazendo 11 pontos meio segredos básicos. 2 voltas na agulha e fazemos a primeira correntinha. Este é o ponto meio segredo básico, então é uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo, uma correntinha. E dessa forma nós vamos fazer então os 11 pontos meio segredos, conforme eu mostrei para vocês, porque nós vamos fazer apenas 2 carreirinhas verticais. Depois eu vou mostrar para vocês, quando vocês forem fazer uma peça fechada, né? Vamos supor que vocês querem fazer uma sainha, então, ou qualquer outro tipo de peça que vocês tenham que rodar, né? Uma manga, por exemplo. Então, nós precisamos saber, né? Quantos pontos corretos, meio segredo, eu preciso de colocar. Vamos ver aqui quantos que já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 1. Então, para começar, 11 pontos. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto meio segredo. Aqui, ó, a linha desfiou. Vamos consertar. Ainda bem que essa linha é só para fazer tutorial, porque eu não gosto de linha que fica desfiando para fazer peça. Isso não é bom. Então, já fiz um ponto meio segredo. Então, vamos ver aqui como que a gente vai proceder aqui, ó. Estamos aqui na virada. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 pontos meio segredos e fazer uma correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha e prendo no próximo. Depois eu faço 1, 2, 3
faça a mesma coisa. 4 pontos altos, prendo no próximo e assim por diante. Então, são 2 pontos meio segredos aqui nessa virada. 2 pontos meio segredos. Uma correntinha laçada na agulha, que agora nós vamos fazer 4 pontos altos. Não precisa colocar, são sem correntinha no meio, né? São 4 pontos altos juntinhos. Passa 1, passa 2, uma correntinha. Vou prender aqui com ponto baixo. Agora nós vamos fazer 3 pontos meio segredos. Então, entre uma lista e outra, esta lista vertical, nós estamos colocando 3 pontos meio segredos. Então, já pus um. Aqui é o segundo. Vamos colocar o terceiro ponto meio segredo. Três. Então, coloquei 1, 2, 3. Agora vamos fazer os 4 pontos altos. Cuidado para isso aqui não enrolar, tá, moçada? Preste atenção para que o ponto meio segredo não fique enrolado, porque senão depois o visual vai ficar com problema. Então, já pus 4 pontos, uma correntinha, vamos prender aqui. Agora, vamos fazer os pontos meio segredos. Então, aqui seriam 3 para eu fazer novamente os 4 pontos altos. Mas aqui no caso, nós estamos fazendo somente 2 listas verticais, então já terminamos aqui, nesse caso, né? Agora vamos fazer a virada. Uma correntinha, 2, 3. Estamos aqui, ó, fazendo a virada com ponto meio segredo. Fiz o ponto meio segredo, vou prender aqui. Agora vamos ver a próxima carreira, como que nós vamos proceder. Agora estamos aqui, ó. Nós estamos aqui comportou 2 pontos, 2 pontos meio segredos. Mas o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar do ponto meio segredo da carreira básica, antes de chegar no lequezinho, e nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, vamos fazer 4 pontos altos em cada cabeça do ponto baixo da carreira base e vamos fazer o pontinho pipoca com uma correntinha no meio e uma correntinha para prender do lado. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, não, ainda dá para fazer mais um ponto meio segredo. Vamos fazer o ponto meio segredo. Agora, sim, chegou perto do lequezinho. Chegou perto do lequezinho, então eu vou fazer uma correntinha. Agora, nós vamos fazer em cada cabeça de ponto alto, nós vamos fazer um pontinho pipoca. Esse é menorzinho, são somente 4 pontos altos. Vocês observam que eu gosto de pôr tudo muito parecido. Se são 4 pontos baixos na primeira carreira do leque, então também estou colocando 4 pontos altos para fazer cada pipoquinha. Isso eu faço para que a gente mentalize mais rapidamente, né? Como é que é feito o trabalho, porque assim a gente já vai guardando e com poucas carreiras que a gente faz, a gente já memoriza. Isso facilita muito para a gente fazer a peça, porque as carreiras são repetitivas, são só 2 tipos de carreira, então facilita. Ó, mais 4, estamos fazendo mais um pontinho pipoca. Mais uma correntinha, a cabeça do próximo ponto alto está aqui, ó. Então, vamos fazer novamente 4 pontos altos para fazer a terceira pipoquinha desse leque. Então, estamos aqui já no 4º ponto alto. Fechamos a pipoquinha, uma correntinha. E agora vamos fazer a última pipoquinha aqui, ó, na cabeça do último ponto alto.
Então, nós estamos com 2 pontos altos, 3, 4. 4 pontos altos. Estamos fazendo agora, fechando a última pipoquinha. Uma correntinha, vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira base. Então, completamos assim, ó, o primeiro lequezinho com as 4 pipoquinhas, conforme o modelo. Agora nós vamos fazer os pontos meio segredos até chegar no próximo lequezinho, para nós fazermos a mesma coisa, fazer as pipoquinhas. Ó, então vocês estão vendo que na segunda carreira, para completar o lequezinho, a gente só faz 2 pontos meio segredos entre um e outro, porque aqui já chegou na hora de fazer novamente a segunda carreira desse lequezinho. Então, eu já fiz uma correntinha e vou repetir aqui a mesma coisa. Vou fazer aqui as 4 pipoquinhas, igualzinho eu fiz no primeiro lequezinho. Então, já temos 3 pontos altos, 4 pontos altos. Vou fazer a primeira pipoquinha, uma correntinha, já vou partir para a segunda pipoquinha, ó, na cabeça aqui do segundo ponto alto. Vamos colocar novamente os 4 pontos altos. Como vocês já sabem como que faz, então eu vou terminar a carreira e volto. Então, queridas, nós terminamos, né, de fazer o segundo lequezinho e já estamos aqui na virada, já fiz 3 correntinhas. Agora nós vamos virar e vamos fazer um ponto meio segredo. Vamos prender na base. Agora vamos ver como que nós vamos proceder aqui atrás. Então, nós estamos aqui, ó, terminamos o leque e vamos fazer agora essa carreira, ó. Um ponto meio segredo, mais um ponto meio segredo e vamos prender aqui, ó, entre as 2 primeiras pipoquinhas. Vamos fazer no meio das 4 pipoquinhas os 4 pontos baixos, os 4 pontos altos para fazer o próximo lequezinho, uma correntinha, prender aqui e sair fazendo os pontos meio segredos, que vão ser 3, né? 1, 2, 3. Faço de novo o lequezinho e assim, a primeira carreira do leque, a gente vai assim por diante. Então, vamos ver como que é essa próxima carreira. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, entre os 2 primeiros, as 2 primeiras pipoquinhas, aqui no meio delas, eu prendo com um ponto baixo. Aí depois nós vamos fazer uma correntinha e aqui no meio, entre as 2 pipoquinhas de um lado e 2 do outro, nós já vamos começar o próximo leque, que são 4 pontos altos, sem correntinha no meio, só ponto alto. Então, estamos fazendo aqui os 4 pontos altos, uma correntinha, vamos prender aqui, ó, no próximo, entre as 2 últimas pipoquinhas. Prendi com ponto baixo, vamos agora fazer os 3 pontos meio segredos, prendendo na carreira base com ponto baixo. O segundo ponto meio segredo, o terceiro ponto meio segredo, ó, vou prender no meio das 2 primeiras pipocas. Agora a correntinha, vou fazer a mesma coisa. No meio dos 4 pontinhos pipoca, vamos fazer os 4 pontos altos, igualzinho eu fiz aqui, ó, para fazermos o próximo lequezinho. Então, eu vou encerrar a carreira, porque vocês já sabem como que é. Então, queridas, encerramos a carreirinha, né? Já estamos fazendo o segundo lequezinho. Aqui nós já fizemos as 3 correntinhas. Estamos aqui fazendo a virada com um ponto meio segredo, prendendo aqui. Vamos fazer mais um ponto meio segredo.
Prendemos aqui. Agora vejam vocês que nós estamos voltando a essa segunda carreira. Essa segunda carreira está aqui e essa terceira carreira nós estamos repetindo. Vejam vocês então que depois que vocês fazem a primeira carreirinha só de ponto meio segredo, nós temos dois tipos de carreira, que é a carreira de ida com o ponto meio segredo, os 4 pontos altos, não, a carreira de volta, né? E a carreira de ida com os 4 pontos pipoca. A carreira de volta aqui eu já fiz com os 4 pontos altos e agora nós estamos na carreira de ida, que são os pontos pipoca. Então nós já estamos repetindo os pontos pipocas. Então nós vamos colocar aqui, ó, aqui nessa cabecinha de cada ponto alto uma pipoquinha, conforme eu já fiz para vocês no primeiro lequezinho da carreira de baixo. Então aqui estamos colocando a primeira pipoquinha. Vamos fazer uma correntinha no meio delas. Vamos colocar aqui a segunda pipoquinha. São 4 pontos altos. Uma correntinha no meio, mais uma pipoquinha aqui, 4 pontos altos, já pus 2, 3, 4, mais 4 pontos altos, vamos prender aqui a pipoquinha, uma correntinha, mais um ponto, mais outra pipoquinha aqui, ó, na cabecinha do último ponto alto, para nós formarmos esse segundo lequezinho que já está ficando aqui, pronto, né? Estamos fazendo a última pipoquinha, 4 pontos altos, vou fechar a pipoquinha, uma correntinha, vamos prender aqui no ponto meio segredo. E dessa forma, nós vamos continuar fazendo, né? Vocês estão vendo que na carreirinha de leque, da última carreira aqui do leque das pipoquinhas, eu só tenho 2 pontos meio segredos entre um leque e outro. E quando for a primeira carreira do leque, eu tenho 3 pontos meio segredos entre os 4 pontos altos e os outros. Então assim a gente continua fazendo, porque vocês estão vendo que a carreira é repetitiva, né? Aqui eu já vou fazer de novo o lequezinho, normalmente, igual eu fiz aqui, e assim por diante. E nós vamos repetir tantas vezes quanto as peças se fizerem necessárias, né? Agora, se por um acaso você estiver fazendo uma peça fechada, então você vai gastar quantos pontos? Então nós vamos ver aqui quantos pontos nós vamos gastar, ó. O leque começou aqui, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nesse começa o próximo leque. Então é de 5 em 5 pontos meio segredos, ou seja, múltiplo de 5 menos 1. Múltiplo de 5 menos 1. Significa que múltiplo de 5, eu não sei se vocês estão lembrados, é todo número que termina em 0 e 5. Então é múltiplo de 5 menos 1, por que menos 1? Porque é o encontro. Então sempre menos 1 quando a peça for redonda. Então agora vamos ver, né, no tutorial para vocês verem que é a mesma coisa que eu estou fazendo, ó. Nessa amostra maior, então nós estamos aqui, ó. Nós estamos na carreira de volta, onde eu faço os 4 pontos altos e os 3 pontos meio segredos. Então aqui já tem 1, então nós vamos fazer mais 2. Então estamos fazendo, né, mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, entre as 2 primeiras pipoquinhas, uma correntinha. Vamos fazer no meio das 4 pipoquinhas os 4 pontos altos. Aqui já tem
o primeiro ponto alto, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, uma correntinha. Vamos prender aqui, ó, no meio das duas últimas pipoquinhas com ponto baixo, no meio das duas últimas. Agora vamos fazer os 2 pontos meio segredos. 1, 2. Pronto. Agora vamos fazer as 3 correntinhas da virada, 3 correntinhas, o ponto meio segredo. 1, 2. Agora estamos naquela carreira, né, das 4 pipoquinhas aqui na cabeça dessa carreira básica. Então, estamos fazendo a primeira pipoquinha, que são 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos fechar a primeira pipoquinha. Uma correntinha, venho aqui na cabeça do próximo ponto alto, vou colocar também mais 4 pontos altos, para nós fazermos a segunda pipoquinha. Estamos com 4 pontos altos, então agora vamos fechar uma correntinha, a terceira pipoquinha. 1, 2, 3, 4, mais 4 pontos altos, fechamos a pipoquinha, uma correntinha, vamos fazer a quarta e última pipoquinha. E são os 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, vamos fechar a pipoquinha, uma correntinha e vamos prender aqui, ó. Então, fizemos o primeiro lequezinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, vamos fazer os 2 pontos meio segredos. 1, 2, 2 pontos meio segredos. Começo de novo a fazer as pipoquinhas aqui no leque, ó. Vou fazer igualzinho eu fiz esse aqui, conforme eu já mostrei. Vou encerrar a carreira e volto. Então, queridas, nós terminamos a carreira, né? Fizemos aqui até o finzinho e já estamos fazendo a carreirinha de acabamento. Vocês vão observar que, de acordo com esse trabalho aqui, ó, esse ponto meio segredo, ele ficou um pouquinho mais baixo do que o lequezinho. Então, nesse caso, nós estamos fazendo uma pequena modificação na hora de fazer a carreira do acabamento. São as 3 correntinhas do mesmo jeito, mas quando chegar aqui, ó, no ponto meio segredo, vocês vão dar uma laçada na agulha e vão fazer um ponto meio alto. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha. Passa 2, passa 2. 1, 2, 3, 4, só nos pontos meio segredos, tá, moçada? Aqui não precisa, não. Entre os 2 primeiros pontos pipoca, eu prendo 1, 2, 3, 4. Entre os 2 últimos, eu prendo de novo, com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha. Um ponto meio alto, passa 2, passa 2, 1, 2, 3, 4, outro ponto meio alto, passa 2, passa 2. Aqui do lado, ó, vocês estão vendo que ficou retinho, então não tem precisão de passar, de fazer carreira para acabamento, caso seja, por exemplo, um tapete, uma manta, né? Uma peça aberta, né? Um echarpe. Então, aqui eu já ensinei para vocês como que eu faço o acabamento, no princípio dos pontos meio segredos, né?
sempre prendendo a correntinha aqui, ó. Aqui e não aqui nesse fio solto. Sempre aqui, ó. Sempre aqui, ó, e não nesse fio solto. Então, assim, nós vamos ter um acabamento reto, ó. Conforme vocês podem ver, ó. Ficou completamente reto e facilita para a gente fazer o bico de acabamento. Então, agora eu já posso cortar, porque a peça já ficou no ponto de receber o bico, né, moçada? Vocês já sabem que o bico valoriza muito o nosso trabalho. Então, é importantíssimo fazer sempre um acabamento bem bonito. Eu quero recordar a vocês que já semana que vem eu já vou voltar a dar as aulas do curso de renda brasileira de crochê a pedido de vocês. Então, eu gostaria que quem estivesse interessado em aprender a renda brasileira de crochê, que vocês fizessem, né, do módulo 2, da peça número 2, as aulas de 1 até 7, que são as 7 pecinhas que eu já ensinei. Então, na próxima vez agora, na semana que vem, nós, com a graça de Deus, nós vamos ensinar na aula 8 a pecinha 8, para que a gente possa montar, então, uma blusinha junto com vocês. Então, para quem quer aprender, já façam essas aulas para vocês darem continuidade com a graça de Deus na semana que vem. Eu gostei muito desse tutorial aqui também, ele ficou bastante interessante. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem, para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais são as dificuldades, quais são as sugestões que vocês têm, que à medida do possível estamos preparando para atender a todas. Coloquem para mim qual é a cidade, qual é o país que está chegando às aulas, para que eu possa mandar um abraço para vocês. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.